Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Hoje é dia 12 de janeiro de 2018. Eita, acabei de levar um grande espavento, né? Fiquei bem espantada com o que eu acabei de ver. E, de certo modo, isso entra no assunto aqui que eu tenho para tratar. Meus irmãos, eu vou tentar ser o mais dinâmica possível por falta de tempo, né? São 2 horas da tarde aqui para mim na Itália. E eu gosto de fazer áudios e vídeos de manhã, né? Mas hoje eu estou fazendo a parte da tarde, eu preciso fazer esse áudio. O irmão Pedro Gustavo, o nome dele tem outros sobrenomes, mas fica limitado aqui a 2 nomes, Pedro Gustavo. Em um dos comentários, em um dos vídeos, ele me pediu se eu poderia fazer um vídeo falando sobre pecado para a morte e pecado normal, vamos chamar assim, pecado, né, que não é para a morte, e me pediu também para falar sobre os galardões. Então, eu acredito que dá para ligar um assunto no outro, né? E eu vou tentar trazer alguma coisinha aqui hoje pra gente, conversar um pouquinho. Quero compartilhar um pouquinho a experiência que eu acabei de passar, que eu tô indignada com o que eu acabei de ver e sofrer. Tô indignada porque a gente vê certas coisas nessa vida e a gente vê como que o ser humano tá indo pro inferno e a gente literalmente não pode fazer nada. Por muitos. Hoje eu entendi como é que muitas crianças também já vão parar no inferno, vão entrar na grande tribulação, vão passar certas coisas. Então eu quero bater um papo aqui, eu sei que aqui tem muita gente me ouvindo, eu sei que tem muita criança, né, aqui no nosso meio, provavelmente muitos aqui são pais, são avós, são tios, tem criança pequena, tem pessoas aqui que passam com problemas com criança pequena e não sabem como resolver. Eu também passo os meus, eu tenho 2 filhos, um de 10 e o outro de 7 anos. Então, meus irmãos, a gente pode englobar isso tudo aqui, tá bom? No que eu tenho para dizer hoje. Eu quero começar lendo o texto base de 1 João, capítulo 5, versículo 16. E ele fala sobre esse tal do pecado para a morte. Talvez hoje eu vou mais bater um papo do que ler tanta Bíblia, né? Normalmente a gente lê muito, mas como é um assunto que eu tenho 2 dias que eu estou tentando fazer e não estou conseguindo. E é o seguinte, tem coisas que quando você faz, você tem que fazer na hora. Não adianta fazer e depois deixar para depois, porque é como um maná fresco que cai do céu. Então eu vou trazer isso aqui agora, tá bom para vocês? E que o Senhor Espírito Santo me guie nessa palavra, tá bom, meus irmãos? Qual é a gravidade desse vídeo de hoje? Qual é o alerta que ele tenta trazer hoje? Ele tenta trazer despertamento no nosso meio. Nós, como crentes, a gente precisa ter sensibilidade, maturidade, discernimento das coisas. E a gente tem que aprender a lidar com pessoas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades. Muita gente usa isso como desculpa esfarrapada, e desculpa aqui a sinceridade nas palavras, mas muita gente usa isso como desculpa esfarrapada para botar a culpa de seus pecados, de seus erros e de suas irresponsabilidades no diabo. Então tudo é culpa do diabo, ninguém tem culpa de nada. Mas uma vez, pensando nesse versículo, né, a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades deste mundo tenebroso. E aí entrando nessa área em que muitos literalmente generalizam a palavra de Deus, é muito mais fácil arrumar certas desculpas em cima da Bíblia do que ter responsabilidade para consigo mesmo, porque você nasceu sozinho nesse mundo, você veio nu. Você veio porque Deus teve misericórdia e deixou você nascer. E você vai embora sozinho deste mundo. Você chega e tem sim uma mãe que te recebe pelo ventre, e um pai, ou uma família, até uma creche, mas ok. Mas os atos que você pratica, as coisas que você faz, é você quem vai prestar conta para Deus um dia. Não é tua mãe, não é teu pai, não é teu marido, não é tua esposa, não é ninguém. É você e Deus. Um dia você vai estar face a face com Ele. E a Bíblia diz que isso não vai ser nada bom.
para quem for ter que ter esse face a face com Deus. Então, meus amados, vamos tomar cuidado com o modo como a gente está levando a vida. E principalmente aqui, para quem tem criança, vamos tomar cuidado como que vocês estão crescendo as suas crianças. Então, eu espero hoje poder conversar bastante coisa para ajudar a dar discernimento para os irmãos, tá bom? Então, 1 João, capítulo 5, versículo 16, ele fala o seguinte: se alguém vir com seus olhos, né, observar, perceber, assistir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. E aqui você vê o apóstolo João, ele rodeando em cima desse tema. Eu vou ler lá, esse tema, ele veio através do apóstolo João pelo discurso da intercessão. Vamos prestar atenção, eu vou ler lá. 1 João, capítulo 5, versículo 13 em diante. Por que ele vem falar de pecado para a morte? Olha só, porque tem no meio o discurso da intercessão. Talvez você nunca ouviu falar essa palavra, talvez você está chegando pela primeira vez a ter contato com discursos cristãos na tua vida. Então, interceder é se colocar entre. O significado da palavra interceder é você se colocar entre, é você se apresentar diante de alguém para pedir por a causa de outro alguém. Então você intercede, ok? Por exemplo, às vezes tem dois irmãozinhos, né? Aí o mais velho vira pro mais novo e fica assim: vai lá, pede a mamãe se a gente pode, por exemplo, jogar videogame. Aí o irmãozinho mais novo vem e vira pra mãe: mãe, eu posso jogar videogame com meu irmão? Quer dizer, ele assume sobre si o pedido e cabe à mãe dizer de sim ou de não, né? De qualquer modo, tá o intercessor ali, é o irmãozinho mais novo que está fazendo um diálogo entre duas pessoas. Basicamente, esse é um exemplo bem pobre, mas ele é válido. Normalmente, nós cristãos fazemos as intercessões diante de Deus pela vida de outros. E agora vamos prestar atenção aqui no que a palavra de Deus fala. 1 João capítulo 5, versículo 13 em diante. Essas coisas vos escrevi. Quem escreveu? O apóstolo João, tá bom? A fim de saberdes que tendes a vida eterna. Você tem que já saber, você tem a vida eterna. A vós outros que credes em nome do Filho de Deus, Jesus. Então, quem crê no nome de Jesus Cristo, no Filho de Deus, tem a vida eterna, ok? Isso é pela graça. É graça. Você não faz nada para merecer a salvação. Ela vem de graça. A salvação é um dom de Deus. Ele levou o seu Filho unigênito e primogênito para morrer numa cruz por nós. E todo aquele que em Jesus crê será salvo. Ah, Ana, o que é crer em Jesus? É fazer boas obras? É seguir uma estrada de crente? Meus irmãos, o ladrão da cruz, ele não teve tempo de fazer boas obras. Ele não teve tempo de descer da cruz para pedir perdão para ninguém. Talvez ali ele nem tinha nenhum ente querido perto dele chorando por ele, porque ali a plateia, as pessoas que estavam ali estavam mais por Jesus. A gente vê muito isso, não sei se tinha alguém ali por aqueles ladrões, né? Lembrando que era uma sociedade bem complicada na época que o nosso amado Salvador veio, tá? O negócio ele era complicado. Então o ladrão da cruz não teve tempo de pedir perdão para ninguém, não teve tempo de devolver para ninguém nada do que ele roubou ou pedir desculpa por aqueles que ele matou. Ele não teve tempo de fazer nada. Ele simplesmente já estava na cruz e ele morreria. Poucas horas depois ele iria morrer. Inclusive, ele teve as suas pernas quebradas, né? Para morrer mais rápido. Diz que a morte de cruz mata por asfixia. A pessoa fica naquela posição, o sangue não circula bem, parece que a pessoa então vai indo morrendo sufocada. Diz que é uma das piores mortes que tem. Ah, ok. Mas ele, o que ele fez, meus irmãos? Ele vira para Jesus e fala: mestre, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Essa frase, por detrás dela, tem um significado muito grande, porque ele simplesmente olhou para Jesus, ele entendeu que Jesus não fez nada para merecer aquela morte, e ele confiou que Jesus realmente tinha o reino que ele dizia ter. Então ele diz: quando chegares no teu reino, lembra-te de mim. Não falou mais nada. Ele não falou mais nada.
E Jesus responde: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que aconteceu entre o ladrão da cruz e Jesus Cristo? O ladrão da cruz acreditou que Jesus realmente é o Filho de Deus e ele tinha um reino. E que ele era poderoso para salvá-lo. Então ele acreditou nisso e Jesus o salvou. Esse ladrão deve ter algum galardão? Não penso, não sei. Ele não teve tempo de fazer nada. Ele não teve tempo de ser batizado, ele não teve tempo de pedir perdão, ele só clamou e falou: Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador. Inclusive, se você ler o discurso lá, né, dos dois ladrões, um começa a escarnecer de Jesus. Aí ele entra, esse ladrão, ele entra e fala: olha, esse aqui não fez nada para merecer. Nós estamos aqui porque merecemos. Mas ele não. O que ele fez para merecer estar aqui? E aí vira para Jesus e diz, né, mestre, Jesus, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Então você vê que ele entendeu que ele realmente estava ali naquela cruz porque ele merecia, ele fez por onde. Mas ele não pediu perdão, ele simplesmente fala: lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Ele confiou que Jesus era poderoso realmente, se quisesse, para lembrar dele e salvá-lo. E Jesus, com muito amor, responde para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Oficialmente, meus irmãos, foi a primeira alma que Jesus salvou. Foi a primeira pessoa que entrou, né, no céu por causa da morte de Jesus na cruz, porque eles estavam morrendo juntos praticamente, né? É claro que todos aqueles que morreram antes, todos os santos, né? Jesus é o único caminho, verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, todos que vão para o céu vão por meio de Jesus. Amém? De algum modo. Então, olha só. Estas coisas eu, Paulo, vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Provavelmente essas pessoas criam que Jesus, assim como creu o ladrão, é poderoso para lembrar deles no céu, para levá-los para o reino eterno, ok? A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Quer dizer, é o caso do ladrão da cruz. Quando um ser humano na face da terra acredita que Jesus é poderoso para salvá-lo um dia, levá-lo para o mundo eterno, para a eternidade com ele, a palavra de Deus diz que essa pessoa então é salva, ok? Mas deixa quieto. E esta é a confiança que temos para com ele. Com quem? Com Jesus. Esta é a confiança que nós temos. Quer dizer, eu me fido, eu me confido, eu acredito que ele é poderoso para fazer. Esta é a confiança que nós temos para com ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Tem gente que acha que essa oração serve para pedir qualquer coisa e tudo que você pedir lhe será dado. Não, é segundo a vontade de Deus. E qual que é a vontade do Pai? Que nenhum homem pereça, que ninguém perca, que todos sejam salvos. Então a vontade de Deus, a primeira das vontades de Deus, e talvez a maior e talvez até a única no final do frigir dos ovos, é que todos sejam salvos. Porque ele fez o quê? Ele deu o filho dele na cruz para isso. Jesus não morreu na cruz para o paralítico andar. Jesus não morreu na cruz para o endemoniado, o demônio ser expulso do endemoniado, o endemoniado ficar rico, ficar próspero e virar uma pessoa feliz. Não. Jesus morreu na cruz por um propósito: dar a vida eterna a todo aquele que nele crê. E isso é graça, quer dizer, é de graça, é grátis. A pessoa acredita que Jesus é poderoso para salvar, ela acredita do mais profundo do coração e ela declara isso, Jesus a salva. Ok, vamos lá. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, sempre dentro da vontade de Deus, sempre, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Então o apóstolo João aqui está falando do poder da intercessão. É por isso que eu aqui no canal falo para a gente não desistir de clamar a Deus pela salvação das pessoas. Esse é o maior pedido que a gente tem que fazer. Ah, mas irmã Paula, meu marido me bate todo dia. Pede a Deus para meu marido parar de me bater. Não vai adiantar. Se Deus não salvar o teu marido, seu marido não vai parar de te bater. Ele pode dar uma pausa. Pode até parar de te bater, mas ele vai começar a cometer um outro tipo de problema, de pecado, de maldade com você ou com outras pessoas. Porque o pecado não é um todo de pecados. O ser humano ele é circundado de um todo de pecados. E aqui o apóstolo continua. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte.
há pecado para a morte, e por esse não digo que, aliás, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Diz que tem gente que comete pecado para a morte. A morte não é a morte física, é a morte eterna. Basicamente, um desses pecados é o tal do pecado contra o Espírito Santo. Isso é um pecado para a morte. E a Bíblia diz que não adianta orar a Deus e pedir a Deus para essas pessoas, que Deus não vai aceitar a sua oração. Não tem jeito. Toda injustiça é pecado. Aí ele continua aqui dando mais dica aqui sobre esse discurso do que é um pecado para a morte. Ele continua: toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Então, ele não quer aqui, meus irmãos, deixar muito claro certas coisas, porque é para não dar razão, para não dar vazão, para a gente usar isso como desculpa esfarrapada para sair pecando. Mas, basicamente, ele diz o seguinte: toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Quer dizer, existem pecados que, ainda que a pessoa os pratique, ela não vai morrer eternamente, ela vai ser salva, ela vai para o céu. Basicamente é isso, mas ainda está oculto a situação aqui. Aí ele continua aqui dando justificativas para o pecado não para a morte, tá? E ele fala: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive pecando. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Esse maligno aqui não lhe toca é no âmbito da morte. Porque Jesus declarou que neste mundo teremos aflições e nós vencemos o mundo, e a palavra diz que nossa luta não é nem contra a carne, nem contra a sangue, mas contra os principados e potestades deste mundo tenebroso. Mas se eu sou nascida de Deus, a Bíblia diz que o maligno não me toca. Presta atenção. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Vou contar a experiência que eu acabei de ter aqui e vou tentar continuar esse assunto aqui o mais correto possível. Se eu não conseguir falar de galardão, eu falo no próximo vídeo, porque pode ser que eu não dê conta. Mas são assuntos que a gente tem que tratar com calma e de modo que fique muito claro dentro do coração de cada um. Eu moro na Itália. Eu sei que tem irmãos aqui que não gostam que eu fale da minha vida, mas às vezes a gente precisa usar os exemplos que estão explícitos, inclusive para quem quiser orar, quem sabe, né? Eu moro na Itália, eu moro num prédio de 4 andares e no primeiro andar está a minha sogra, no segundo a minha cunhada seria a irmã do meu marido. O terceiro andar está vazio porque o meu cunhado foi embora do país, mora fora, e sobrou eu no último andar com meu marido e meus 2 filhos, um de 10 anos e o outro de 7 anos. Como nós moramos todos no mesmo prédio e é sogra, cunhada, quer dizer, por muitos anos a ideia é que é como se fosse uma coisa só. Deus me deu a graça de separar. Então, quando eu entro para dentro da minha casa, eu fecho a porta, eu estou no meu mundo. E aqui dentro ninguém entra, ninguém dá piti, ninguém se atreve a querer comandar a minha vida, mas foi livramento de Deus. Tem irmãos que seguem o canal há muitos anos, já sabem mais ou menos um pouco da minha história. O que acontece? Acontece que normalmente a casa da sogra seria o point, né? É onde os 2 filhos que estão se reúnem. Então, vira e mexe, tudo é desculpa para comer lá, tudo é desculpa para estar lá, tudo é desculpa para a criançada descer para brincar lá. Então, a casa da sogra ficou aquela coisa, a praça pública da família. E a minha cunhada, ela tem 2 crianças, ela tem um menino que não tem 4 anos. Eu não sei exatamente quanto tempo que ele tem de vida, mas eu sei que ele não tem 4 anos ainda. E ela tem uma menina que acho que já tem 6 anos, porque eu com a idade também não presto, eu não sou uma pessoa muito fácil para guardar e gestir negócio de data, né, aniversário e coisas várias. Mas eu sei que mais ou menos é 3 anos e 6 anos, é uma média. Pode ser que o menino fez 4 anos, mas eu não tenho certeza, então eu vou ficar com uns 3 aninhos, mas ainda que seja 4. Gente, 4 anos não é nada. 4 anos de idade não é nada. São 4 anos. É muito pouco tempo para um ser humano se sentir alguma coisa ainda nessa terra, né? A gente aqui na Itália chamamos as criancinhas de mezza cartuccia. Seria
Eu fiquei curiosa com meu marido. O que significa mezza cartuccia? Coisa significa, né? Ele falou, já viu a bala do revólver? Sim. Pois é, você pega uma dela e corta no meio. Aquela metadinha, aquela coisinha, aquele chumbinho seria a tal da mezza cartuccia. Tão pequenininha e que dano que faz, né? Então a gente olha para essa mezza cartuccia, né? Quem que ela pensa que é? O que esse menino quer fazer? Mas voltando ao assunto, existem algumas coisas, e eu vou explicar isso aqui. Talvez você que está me ouvindo, você não está casado, você não tem filho, você nem quer ter filho, você não tem nenhuma criança perto de você, então nem te interessa, mas eu vou te explicar de onde começam todos os males. Inclusive a palavra de Deus diz, ensina a criança os caminhos que ela tem que andar, e quando ela estiver velha, ela não se desviará deles. Desculpa que eu fico meio assim com a fala, né? Às vezes eu tô meio assim. Olha só. Quando um casal tem uma criança, essa criança, ela precisa crescer dentro de determinados estatutos. Um deles é regras. O segundo dos estatutos é limites. Um outro dos estatutos é respeito. E um dos outros estatutos, talvez um dos mais importantes, é temor. Temor. Ana Paula, o que é temor? Temor é respeito. É saber quem você é e quem é a pessoa que você teme. É um respeito. É um respeito misturado com amor. É um respeito misturado com consciência. Temor é muito mais do que medo. Não é medo. A pessoa que tem temor, ela não tem medo. Mas ela sabe quem ela é e ela... Olha, um exemplo fácil de temor aqui. Caso esses dois animais tivessem realmente consciência, como o ser humano tem. É mais ou menos como se fosse uma formiga e um elefante. A formiga, se ela tem consciência de quem ela é e do tamanho dela e da fragilidade dela, e de quem é o elefante, do tamanho dele e da fragilidade dele, ela automaticamente iria ter temor do elefante. Então, quando ela visse um elefante, ela ia ter medo? Não. Às vezes ela está num galho de árvore muito alto, que nem como é que chama? Probóscita, é probóscita? Porque a palavra italiana é probóscita, eu esqueci no português, mas é aquela coisa que o elefante usa para beber água. Às vezes nem encosta lá, por mais que ele levante para pegar as folhas e comer, ele não toca determinado galho. Então a formiga sabe, aqui eu estou protegida, esse elefante não pode me julgar em lugar nenhum que eu estou protegida. Mas ele é sempre um elefante. Ele é mais de 100 vezes, ele é mais de 1000 vezes maior do que eu. E basta uma respirada dele perto de mim, eu voo. Então ele é maior do que eu, ele é mais forte do que eu. Se ele quiser, se ele me ver e quiser me destruir, ele pode. Mas não significa que eu tô aqui cagando de... Desculpa. Não significa que eu tô aqui morrendo de medo dele. Ele tá lá e eu tô aqui, ele é um elefante, eu sou uma formiga, acabou. Isso, de certo modo, é um temor, é ter consciência da grandeza de quem está acima de você. Tem gente que tem temor pelo pai. Meu pai é meu pai e eu temo meu pai porque ele é mais velho do que eu, ele me pôs no mundo, ele me sustenta, eu o amo e é ele quem cuida da minha vida e ele é muito mais forte do que eu, sou uma criança. Então, temor é um respeito, meus amados, praticamente imensurável. Você sabe que existe uma grandeza, existe uma autoridade, existe quase que uma realeza nessa palavra. Então, o que acontece? São estatutos que um pai, uma mãe, um tio, um avô, uma avó, uma pessoa responsável por uma criança tem que transmitir para ela, temor. Então, quando eu não transmito para essa criança essas características, a criança olha para mim, ela não entende certas coisas, ela vai crescer desgovernada, desordenada, ela vai crescer lançada ao vento. Agora, eu desci na casa da minha sogra. A minha sogra, acho que ela tá meio com alergia de mofo, de poeira, de umidade. E ela andou pintando uns negócios lá, umas paredes na casa, tentando resolver esse problema do mofo que estava tendo umidade, né? Umidade em algumas paredes e tal, e deu mofo, e deu poeira também. Aí eu falei com ela, ó, mama, se você quiser eu desço para te ajudar. E ela, então tá bom. E eu desci agora, limpei o quarto dela todo. Tirei poeira de tudo, lavei tudo, limpei tudo, desinfetei tudo com amoníaco. E fechei o quarto e tal, e ela nessa brincadeira, então você almoça aqui. Eu, como meus filhos chegavam 12:30 para almoçar, eu falei, bom, tudo bem, vamos deixar, não tem problema não, vamos almoçar aqui.
A filha dela, meus irmãos, é uma coisa que é um negócio meio esquisito, sabe? Ela praticamente todos os dias almoça e até, às vezes até janta na casa da mãe. Qualquer coisa para ela é motivo de descer para casa da mãe com os 2 filhos para comer lá, ficar lá, e é essa vida que leva. Ok. Eu não. Eu tenho a minha casa, eu tenho meus filhos, eu tenho meu espaço, ponto e basta. Eu não fico nessa coisa todo dia ali, não tem um sentido, eu tenho minha casa. E hoje tava uma bagunça porque o marido dessa minha cunhada que tá lá arrumando botando gesso na parede, raspou, pintou, levantou poeira e tá fazendo isso tudo. Então a casa tá muito bagunçada, ela tirou muita coisa do lugar, colocou muita coisa em cima de outras coisas e tem aquele ambiente, né? É o tipo de situação que se eu não fosse lá limpar e se fosse o caso, eu poderia até falar, olha, se quiser vir comer na minha casa para você não sujar a sua cozinha, que já tem muita bagunça, seria uma coisa até coerente de se fazer. Para minha surpresa, minha sogra não. Hoje vocês comem aqui, já que você já está aqui, porque você não vai ter tempo para cozinhar, cozinho eu. Ok, é justo que seja assim, tudo bem, vá bene. Meus filhos vêm, meu marido vem, a gente almoça, ajuda a limpar a cozinha e se precisar depois a gente continua trabalhando, senão eu vou para minha casa. Para meu espanto, passou um tempinho, desceu a filha dela, desceu para casa da sogra, para a mãe, né? Eu olhei assim, continuei limpando, e a filha rodeando daqui, rodeando ali, e tototô, e eu quieta. E eu lá limpando. Passou mais um pouquinho, o marido dela chegou com os 2 menininhos dela da escola, e já deixou lá embaixo. E assim, tem confusão, tem poça d'água pro lado da casa, tem poeira, tem sujeira. E tem muita bagunça, muito objeto, né, que a gente tirou de um lugar para pôr no outro. Então, diante desse cenário, é um cenário que, se possível não ter criança, a melhor coisa a se fazer é não pôr criança por perto. Eu vejo a minha cunhada lá com os filhos, com o marido. Foram arrumando a comida, foram pondo a mesa, pondo os pratos na mesa. Eu olhei assim, a primeira coisa que eu pensei é, para que ela está almoçando na casa da mãe? Ela tem a casa dela, tem tanta bagunça aqui e eu já estou aqui, para que ela vem almoçar aqui também? Mas ok, já tô acostumada. O menininho dela de 3 anos começou a rodear a casa toda e botando a mão em tudo. Botando a mão no negócio daqui, no negócio dali, no negócio daqui, no negócio dali. E eu vendo aquilo, meus irmãos, eu vou ficando assim, né, injuriada. Eu vou ficando assim, sabe? Poxa, meu Deus, como é que deixa uma criança fazer o que quer? Mas para resumir um pouco a história, para eu chegar nos objetivos aqui para os irmãos entenderem o que eu tenho para dizer... Esse menino, eu tinha colocado uma escada, porque como eu limpei em cima do guarda-roupa da minha sogra, depois eu pus a escada na sala. E como é um lugar que está bagunçado e é campo de trabalho hoje, eu não tinha que deixar a criança lá. Não tinha sentido uma criança estar lá. Então eu coloquei a escada, o menino girou, mexeu, tocou o forno, rodou os botõezinhos do forno, já quebrou um dos fornos da minha sogra, tá para quebrar o outro também. E mexe daqui, mexe dali, mexe daqui, mexe dali. Pegou essa escada e já estava vindo para lá. A escada estava caindo em cima dele, ia fazer mal a ele, ia machucá-lo. Aí todo mundo, Antônio e tal. O menino chama Antônio, já virou em cima do menino e tal. Já pegaram a escada, já liberaram o menino. A minha cunhada estava sentada de frente para mim, né, comendo tranquilo. O menino fez isso, parou e todo mundo ali, né, para tentar ajudar o menino. O menino simplesmente... começa a gritar com a mãe, estúpida, é culpa sua, estúpida. E vem pro lado da mãe e começa a bater na mãe. Estúpida, culpa sua, estúpida. E batia nela. Ela, eu não sou estúpida não, você que é bobo demais. E ela levando naquele lado da risada e o menino xingando a mãe. Isso não é a primeira vez. Outro dia chamou ela de cretina, alguma coisa. Só nome assim, gente. É esse tipo de conversa que o menino de 3 anos chama a mãe. E batendo na mãe. Estúpida. Eu olhei, fiquei calada, porque não tem como dizer nada. Passou um pouquinho. E a gente ali, limpando a cozinha, ajeitando tudo daqui, dali, pondo as coisas no lugar. Passou um pouquinho. Esse menino pegou um panetone fechado, ainda estava na embalagem. Ele pegou o panetone. Primeiro ele estava mexendo no forno da minha sogra, mexendo nos negócios que eu mesma coloquei num quartinho lá, porque como hoje não tem como lavar que tá chovendo, eu coloquei as coisas num quarto lá, para deixar, para depois a minha sogra ir resolvendo, né? Esse menino entrou nesse quarto e começou a mexer em tudo que queria, e eu só vejo esse menino com um panetone maior do que ele, porque ele é pequenininho, gente, 3 anos, ele é muito pequenininho.
Mas um panetone que já pegava na cintura dele, praticamente, né? Ele segurando aquele panetone, eu fui até o menino, peguei o panetone, falei, isso aqui não é brinquedo, não é coisa de ficar girando a casa. Tomei o panetone dele e guardei. Esse menino olha para mim, vá Tenevia, vai embora, estúpida, estúpida. Eu olhei para esse menino, meu sangue ferveu. Eu olhei para esse menino, baixei na altura dele, olhei nos olhos dele e falei, você nunca mais me chama de estúpida, porque eu sou sua tia. Estúpida, estúpida. Aí eu encostei a mão no rosto dele como quem deu um tapa, mas eu não bati. A minha vontade era bater, meus irmãos. A minha vontade era de ser a moda antiga. Sabe esse povo antigo que só o olhar já dava medo na criança? Às vezes eu sou assim, pelo menos com os meus filhos. Mas eu só dei uma encostada no rosto dele como quem estivesse batendo no rosto, na boca dele, para ele aprender a me respeitar. Ah, meus irmãos, pra que eu fiz isso? Esse menino, em vez de só falar estúpida, começou a gritar, estúpida, vai embora. E ele falava assim, estúpida, vá Tenevia, estúpida, estúpida. E gritando e aumentando a voz como se fosse uma pessoa grande. E olhando para mim com um olho de raiva, de ódio. Se aquele menino pudesse pegar uma arma e me disparar, ele me matava. E ele começou a gritar e já foi para a sala. Eu falei, eu não sou estúpida não, você é mal educado. E quanto mais eu enfrentava ele, mais ele gritava comigo. E aí foi correndo para a sala chorando, fazendo escândalo. Você na minha casa, nunca mais você vem na casa da tia Ana. Você na minha casa não vai mais, você não vai mais. Nisso desceu meu marido. Tinha corrido em casa para escovar os dentes, desceu. Eu falei, tio Pepe, não compra mais presente pro Antônio não, porque ele me chamou de estúpida. Meu marido, mas que é isso? Chamando de estúpida, tia Ana? Estúpida lá, estúpida cá. E a mãe olhando assim, com aquela cara de risada, com aquela cara de assim. Eu falei, esse menino, e eu falando. E o pai lá também, o pai do menino encostado num canto lá, calado. Eu olho pro pai, ele olha, ele vê essas coisas, ele fica incontento, mas não faz nada. É um banana. Nesse caso, é uma pessoa que se comporta, sabe, não tem autoridade, não tem condição de resolver. E eu ali naquele reboliço só falei, esse menino é muito mal educado. Se esse menino crescer assim, vai matar vocês tudo. Porque ali eu perdi um pouco a paciência. E o menino gritando, me chamando de estúpido e me mandando embora. Meus irmãos, a sorte é que eu já tinha acabado o que eu tinha que fazer, meus filhos já tinham ido para a escola, eu já peguei minhas coisas e falei, bom, mama, eu vou embora, se precisar depois eu te ajudo aqui. E já vim embora e o menino continuou lá chorando. Meu sogro pegou o menino no colo. O que vocês estão querendo fazer com o menino? Deixa o menino. E ali foi aquela atmosfera como se o menino, né, pudesse fazer o que ele quer. Essa não é a primeira vez que eu vejo isso. Eu subi as escadas botando fumaça pelas ventas, não pela criança, mas pelos adultos, e são 4 que estão sempre em contato e em responsabilidade para com essa criança. Meus irmãos, ano passado, 2017 para 2016 para 2017, eu tive um sonho. Quando eu acordei de manhã, eu entendi que esse sonho era essas 2 crianças. Eu sonhei que estava eu e o meu esposo num bairro de casas, tá? Você já viu esses bairros dos filmes dos Estados Unidos, que as casas são de um andar e são belas, grandes casas coloniais? E tem aquele quintal, aquele jardim em torno da casa inteira, enorme? Era mais ou menos isso, e a rua muito larga. Tava anoitecendo e o céu tava praticamente escuro. E eu e meu marido, a gente para ali naquela rua, e do lado direito esquerdo, cheio de casas. E tinha uns passeios largos também, passeio de 2 metros de largura, 1,5 metros. Então, assim, dava para caminhar à vontade, né? E todas as casas, uma do lado da outra, elas tinham um muro de mais ou menos 1,5 metro de altura. Não era aqueles muros de 3 metros que a gente está acostumado a ver, era mureto. Todas as casas, a maioria tudo de muretinho, e dentro as casas. Para minha surpresa, aquele quarteirão onde eu estava, ele era todo abandonado. Você não via pessoas, você não via luzes acesas, você não via movimento, as casas pintadas e arrumadas. Mas era um ambiente de casas abandonadas. É como se não morasse ninguém. As paredes todas
com ferrugem, com mofo, com a tinta descascando, os umbrais das portas de madeira estavam todos podres, os umbrais das janelas todos podres, casas que as janelas de madeira já não tinham mais, porque por tanto ficar podre já estavam, né, tava só aquele vão, e dava para ver dentro das casas, as paredes também, parecendo filme de terror. Vocês já viram essas propagandas de filme de terror, de casa mal assombrada, abandonada? Era aquele tipo de casa ali. E a rua também, um ambiente muito terrível. E o meu marido caminhando, né? Aí eu tinha uma casa do meu lado direito e eu olhei para aquela casa e me vinha uma sensação de terror, uma sensação de angústia, de agonia. Eu queria fugir dali. Era como se alguma coisa falasse para mim, não se aproxima desse muro. E aí eu olhando, só de olhar para o lado da casa, eu via as portas, não tinha mais nada e tal, aquele ambiente todo escuro. E eu tive a sensação que se eu aproximasse mais, alguma coisa ia me atacar, algum tipo de cachorro feroz, alguma besta. E eu vi pro meu marido falando, bom, vamos caminhar, vamos embora daqui. E a gente foi caminhando naquela rua. Na rua e nos passeios, nada podia nos tocar. Eu sabia disso no sonho. A gente estava numa certa segurança. Mas eu não podia tocar nos muros e tentar botar a cara para ver o que tinha dentro. Porque como era tudo muro baixinho, dava para encostar e olhar, né? Dava até para pular se quisesse. E a gente foi caminhando, tinha uma casa no final da rua. Tinha só, é como uma rua sem saída. Já vê essas ruas que tá sem saída? Aí tem casa do lado direito, tem casa do lado esquerdo e tem uma casa de frente, porque ali ela entra, a rua já vai direto na casa, né? E tinha sempre esse mesmo cenário, um muretinho de cimento batido, né? E as janelas abertas, a casa toda ali. O quintal da casa muito escuro, não tinha luz nenhuma, era um breu total. E era muito grande. E aí a gente olha pela janela da rua, a gente viu a janela, tinha como que uma luz de vela acesa que iluminava aquele quarto, aquela sala. E aí eu olhei melhor, tinha um banquinho de madeira com duas criancinhas sentadas. Era uma menina e era um menino. A menina era maiorzinha do que o menino, mas eram duas crianças que não passavam de 7 anos de idade. Eu olhei bem e eles eram branquinhos de pele, cabelinho preto, e os dois estavam vestidos. Você já viu a gente que é adulto veste camisa polo, né? Essas malhas, essas blusas de algodão branca, tudo branca, blusa, né? Blusa que não tem silk, não tem nada escrito, é só uma blusa branca. Quando você põe uma blusa dessa numa criancinha de 3 anos, parece um camisolão, né? Então, os dois, eles estavam vestidos com blusas assim, cada um com a sua, e eram brancas. E aí, da janela, eu via. Eles estavam sentados, olhando para a frente, como quem estava olhando para alguém, com a cabeça levantada, e eles estavam esperando ser servidos por esse alguém. Eu não via ninguém, eu só via as duas crianças, eles viam as pessoas. Eu que estava de fora só via as duas crianças olhando para frente. Aquela luz de vela que balança. Você já viu que a luz de vela, quando está acesa, ela balança e faz o ambiente ele se move, né? A sombra das coisas se projeta com a luz da vela e se joga nas paredes e move. A casa estava em frangalhos, a casa estava toda depenada, a janela já não sei se tinha mais. E aquelas duas crianças vestidas, cada uma com uma camisa branca que descia até os pés, porque elas eram muito pequenininhas. Elas estavam com os cabelos sujos, porque os dois tinham cabelo lisinho, né, pretinho, muito bom. E você já viu gente que tem cabelo liso, quando o cabelo fica sujo, ele vai ficando encebado. Então dava para perceber que aqueles cabelinhos deles estavam sujos, eram encebadinhos, não eram muito sujos. Olha os detalhes, isso é sonho dado por Deus. Só que a blusa deles estava toda suja. Sabe, era aquela blusa encardida, estava ficando encardida, tinha algumas marcas de sujeira nas blusas, as blusas sujas, e eu olhava. E aí, meus irmãos, e meu marido e eu, a gente começa a conversar vendo aquelas crianças, e na minha cabeça, o instinto que veio era de querer pegar aquelas crianças e tirá-las daquela casa, porque ali onde elas estavam e como elas não estavam sendo bem tratadas. Eu e meu marido tivemos esse instinto de querer. E ali, aqui eu não sei se era eu e ele que estava para ir, mas aí quando eu vim para aproximar do mureto, e eu olhei assim, eu consegui
alguma coisa, isso aqui eu não sei explicar como que é a técnica, né, espiritual, mas é como se alguma coisa no sonho falasse dentro de mim: você não pode se aproximar desse moreto, porque se você aproximar desse moreto, existem bestas, cachorros como bestas, como lobos, circulando a casa, vigiando a casa. Qualquer pessoa de fora que tentar se aproximar, eles vão avançar nessa pessoa e vão dilacerar essa pessoa, não vai sobrar nada. E não tem como entrar lá, não tem como encostar, e eles estão olhando. E ali, meus amados, ainda enquanto aquela coisa me comunicava que era assim, eu olhei e eu vi tipo um lobo. Eu imagino que muitos aqui já viram filmes de terror. E aí você vê os lobisomens, né, dos filmes de terror, como são. Eles são aqueles cachorro preto, acinzentados, aqueles dentes pontiagudos, e são cachorros maiores do que o normal. Não é um cachorro de estatura normal. Ele é bem maiorzão mesmo, né? E são cachorros feios, aquele olho sem vida, aqueles dentes sempre na posição de quem está rosnando. E eles eram bestas, não é um animal. Eram bestas, eram demônios. No sonho eu entendi que era demônio. E no sonho, meus irmãos, eu entendi que eu não podia fazer nada. E as duas crianças não me viam. Elas estavam sempre focadas para frente, olhando para alguém. E eu não sabia o que era. E ali então, eu com muita tristeza, eu falo para o meu marido: a gente não pode fazer nada. Infelizmente, a gente não pode fazer nada. E ali acabou o sonho. Eu tenho mais de 1 ano que eu passei esse sonho e até hoje eu lembro cada detalhe desse sonho. Até a sombra dos objetos na parede, pelo reflexo da luz de vela, eu me lembro. Eu levanto de manhã e eu lembro que eu tive esse sonho. Logo em seguida eu lembrei dessas duas crianças. E uma delas é esse menininho que agora estava me chamando de estúpida, cretina, estúpida, vai embora, vai embora. Você que está aí ouvindo esse vídeo fala assim: irmã Ana, por que você está relatando todos esses detalhes? Por quê? Esse menino, ele é um tipo de criança que ele vai no banheiro, aí ele entra dentro do banheiro da casa da minha sogra. Se existe, por exemplo, um pote de creme em cima da pia do banheiro, ele pega e joga dentro do vaso. Ele vai na cozinha, se tem aquele pano que a gente usa para limpar a cozinha, né? Aquela pecinha que a gente usa para limpar a pia, limpar a mesa, e ele vê aquele pano ali onde ele alcança, ele pega esse pano e ele joga dentro do vaso. Esse é uma criança que ele bota a mão em tudo, quebra tudo, destrói tudo. A gente estava vendo televisão agora num dia desses lá, a gente estava lá jantando, e a irmãzinha dele estava assistindo um filme de criança, todo mundo parou para assistir. Ele levanta, vai lá e desliga a televisão. Todo mundo grita a ele, aí eu não sei quem foi lá, ligou a televisão, pegou ele. Quando ele entendeu que todo mundo estava vendo televisão e não queria que ele desligasse, ele desligou, ele pegou e foi lá e puxou a tomada da televisão. Ninguém ri, ninguém xinga, ninguém só falou Antônio naquele momento, mas dizer que corrige, ninguém. Meus irmãos, isso é só 10% do que eu vejo. Vocês não têm noção do que eu vejo essas crianças fazendo. A minha cunhada, já quando era grávida deles, fumava. Esses meninos no colo e ela com cigarro na mão. A minha sogra fala palavrão o tempo todo perto deles e até brinca. Tem um palavrão que eu não vou citar aqui, que a minha sogra fala, vai, e fala o palavrão, vai, Antônio, vai, como é que fala? O menino desde pequenininho, vai, e elas, que bacana. Tem a minha sogra e tem a tia que mora aqui do lado, que seria a cunhada da minha sogra. As duas, uma tem 70 e poucos anos, que é a tia do lado, minha sogra tem 60 e poucos anos. Quantas e quantas infinitas vezes as duas pegavam um desses meninos no colo, qualquer criança. Tentaram fazer até com meus filhos, mas eu xinguei a minha sogra e xinguei a outra também. Mas pegaram o menino, aí sentava ele de frente para ela. E mulher velha, né, a maioria, quando a gente já chega numa certa idade, as mulheres velhas, elas, muitas têm o peito grande, os seios grandes. Basta observar, tem muito disso, né, tem muitas mulheres já velhas, acima de 60 anos, 70, tem o seio muito grande. E essa tia aqui do lado, minha sogra, senta, aí fica assim, a nena da nona, pega a nena da nona. Aí o menino já de 1 aninho de idade bota uma mão no seio direito, a outra mão no seio esquerdo, aí fica balançando a coxa para fazer cavalinho com o menino, e o peito que balança porque já está despencado, começa a balançar e ela fica fazendo daquilo um brinquedo. Então são coisas que a gente vê, sabe,
a minha sogra e minha cunhada coloca para falar da vida dos outros, começam a criticar pessoas, a citar milhares de coisas na frente das crianças. Então é onde eu lembrei do sonho e eu lembro até hoje. Aquele sonho, aquelas pessoas, que aquelas duas crianças, que são esses dois em particular, estão esperando, é a mãe, é a avó, é o avô e é o pai. E eles só dão porcaria para essas crianças. É só filme de gente grande, é só desenho animado misturado com magia, violência e coisas várias. E por aí vai. E por aí vai, meus irmãos. E por aí vai. E eu não posso fazer nada. Ao ponto que no finalzinho de agora, ali, com o menino me chamando de estúpida, a mãe estava ali caminhando para um lado para o outro, eu vi para ela e falei, não faz ele vir na minha casa mais não. Ela olhou para mim com aquela cara de desaforo e disse, mas não é que ele vai na sua casa. Falei, pois é, não deve vir não, porque esse menino é muito mal educado e eu não gosto de criança assim. E fui subindo. Tipo assim, sempre levando pro lado da defesa, é só uma criança, é só uma criança, é só uma criança. Meus amados, é só uma criança de 3 anos. Mas se vocês pudessem estar no meu olho, no momento que eu olhei para esse menino, que ele foi pro cantinho da parede ainda lá perto de mim, me chamando de estúpido e mandando eu embora, e gritando comigo. Tem uma hora que ele olhou para mim. Se vocês pudessem ver o que eu vi, vocês iam ver uma criança de 3 anos olhando para mim com ódio, com ira, com raiva. E eu vou dizer uma coisa, ele sabia o que ele estava fazendo. Irmã, peraí, você está exagerando, o menino tem só 3 anos. Sim, meus irmãos, ele sabia. Ele sabe que chamar uma pessoa de estúpida é uma agressão verbal. Porque ele não chama uma pessoa de estúpida no momento em que ele está alegre com uma pessoa. A escada estava caindo em cima dele, todo mundo ajudou, ele correu na mãe dele e começou a bater nela e chamar ela de estúpida e dizia, a culpa é sua, a culpa é sua. Várias vezes a minha avó, a avó dele chamou a atenção dele, ele, tá hesita, quer dizer, tá calada, cala a boca, cala a boca. Eu já vi a irmãzinha dele dar tapa na cara do avô e chama ele de estúpido, gritando. Então eles, como criança, eles sabem se comportar no momento da raiva, eles conseguem expressar a raiva deles com agressão verbal e até palavrões piores. E no momento normal eles conseguem ser crianças dóceis, se é que eu posso dizer isso. Então, dizer que é inocente, meus irmãos, até certo ponto sim. Até certo ponto sim, porque eles não têm noção do perigo exatamente, porque toca tudo, faz coisas que você fala, peraí, isso é perigoso. Eles não têm noção do dano, do mal que tais coisas podem fazer. A mãe dele teve que esconder as facas, porque ele gostava de brincar com faca, e a mãe teve que esconder, porque ele não sabe que a faca é perigosa e o menino podia machucar. Ok? Então, assim, uma noção madura, uma visão formada, uma ideia pronta das coisas, as crianças não têm. Então, elas basicamente não sabem discernir como uma pessoa adulta o certo do errado. Então, elas não têm como conscientemente discernir que o ato que elas estão fazendo é uma agressão. Então, quando eu chamei atenção, ele me chamou de estúpida, ele chamou para me combater, como alguém que está querendo bater. Mas no coração dele, no profundo, talvez, ele não tenha uma ideia formada exatamente do que é isso, mas ele fez com o prazer de quem fez o mal, a maldade. É aonde fica uma pergunta, meus irmãos. Até que ponto uma criança é considerada por Deus digna de subir para o céu ou não? A gente vê muito caso de gente dizendo que teve visões aí do inferno, do céu, não sei o que, eu já falei sobre isso. E todos eles relatam que viram crianças no inferno. A culpa não é da criança, meu irmão, minha irmã. A Bíblia fala que nós nascemos segundo a imagem e semelhança de Deus. Mas mano a mano que a gente cresce, a gente vai tendo contato com o mundo que jaz no maligno. E a gente vai perdendo a natureza divina, a natureza do espírito. É como se o espírito do homem, quanto mais o ser humano cresce, mais o espírito vai morrendo, vai se apagando dentro dele.
Jesus declara que para entrar no céu, no reino do céu, nós temos que ser como as criancinhas. Normalmente, uma criança que é crescida com educação justa, ela é uma criança boa. Não responde, não fala palavrão, não agride, não faz pirraça a esses níveis, não sai colocando a mão em tudo, quebrando tudo, destruindo tudo e etc, etc. Ela tem um comportamento racional, normal. E são crianças que, igual eu vejo meu filho de 10 anos, ele apronta, mas não nesse nível. Ele nunca me xingou dessas coisas, eu não consigo nem imaginar eles me xingando assim. E quantas vezes eu chamei a atenção deles, até bati. Passou 5 minutos, já estava me abraçando, me beijando. Você é a melhor mãe do mundo, gosto tanto de você, mãe melhor. E assim, não é que estava puxando meu saco, não. Realmente estava expressando de coração que me ama. O quanto que eu sou especial e importante para eles. Quer dizer, não guarda mágoa, sabe? Não tem aquela coisa de ficar cozinhando aquele troço no coração, coisa que nós fazemos. Criança não. Então isso é um ponto de caráter de uma criancinha que Jesus declara que tem que ser como eles. Quer dizer, não guarda mágoa, não guarda raiva, não tem sede de vingança, não tem ambição, não tem cobiça, aquela cobiça maligna que os homens têm. Então existem, meus amados, as linhas de limite. Mas o que eu quero falar com tudo isso? Eu vi nesse menino um pouco do irmão do meu esposo, porque ele já é um homem de 40 anos e tem um caracterinho terrível. Terrível, um caráter peçonhento, traiçoeiro, muitas das vezes aquela pessoa falsa. E parece até o modo do menino falar, era tudo tio. E o tio nem mora aqui, nem cresceu o menino. Até a mãe dele hoje falou que ele parecia com o irmão dela. Mas eu vejo uma coisa muito séria. Eles estão alimentando o monstro que tem dentro dessa criança. O profeta Isaías declarou certa vez: não tem um justo, um só sequer. Todos pecaram e carecem da misericórdia, da glória, da salvação, da graça de Deus, meus irmãos. Então, mano a mano que a gente vai crescendo nessa terra, a gente vai tendo contato com esse chamado mundo que jaz no maligno. É por isso que no sonho as casas estavam todas sujas, abandonadas, quebradas, sombrias. É por isso que o céu estava nublado, era tudo escuro, não tinha lâmpadas nas ruas. A rua era iluminada, mas não sei nem como. As casas estavam todas escuras, os lotes eram um breu total, porque era uma representação de um mundo que jaz no maligno. E por que aquelas duas crianças estavam dentro de uma casa? Porque o apóstolo Paulo chama que nosso corpo dessa terra, esse corpo físico que nós temos, é comparado a uma casa. E a gente vai ganhar uma habitação melhor. Então, essa casa que guardava essas crianças era a família delas, era a mãe, era o pai, eram os avós, porque é tudo uma coisa só. E o que acontece? Se eles continuam alimentando essa criança nessa estrada conforme as coisas estão acontecendo, essa criança vai só aprimorar esse caráter ruim nela. Hoje ele me chama de estúpida para querer vingar, para querer me agredir, para fazer entender que eu não gosto de você. Ele inclusive falou isso: eu não gosto de você. Eu não gosto de você. Você não gosto de você. Ele expressou hoje aquilo que ele sente. Mas se for dando corda para essa criança, se eles continuarem deixando para lá, não tem nada a ver, só uma criança, deixar essa criança estar em más companhias, e as próprias más companhias são seus próprios pais e avós e a família, mas se continuarem nesse ar de irresponsabilidade, ele vai só aprimorar essa coisa ruim que ele já tem nele hoje. Se o próprio Deus pudesse pôr ele e uma outra criança que é crescida num lar, em que é crescida com respeito, com limites, com amor. Esse menino é crescido com amor. A modo deles, o pai, a mãe o ama. Mas eles não têm responsabilidade nenhuma para crescer a criança. Porque eles fazem tudo errado, tudo é permitido, pode ver o que quiser, pode ver filme de terror, pode brincar com bonequinha de bruxa, zumbi, unicórnio, fada, vive falando mentira.
Quer dizer, a criança está absorvendo isso tudo, meus irmãos, e o espírito está morrendo. É por isso que a palavra de Deus diz que quando a gente crê em Cristo, nós somos novas criaturas. Nós nascemos de novo. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo falou isso. Tem que nascer de novo. Se você não morrer e não nascer de novo, você não vai ter acesso ao céu, meus irmãos. Então, olha o perigo. Tudo começa ali, meus irmãos. Tudo começa na nossa infância. Porém, tem pessoas que vão crescendo em lares difíceis. Eu cresci com meu pai na rua, minha mãe, dentro do que ela podia, ela tentou me criar, mas ela mais estava trabalhando do que na minha companhia. Minha mãe nunca me falou da Bíblia, entendeu? E chegou um momento na minha vida que eu já tinha consciência, é claro, Deus me trouxe, me atraiu com amor, mas ainda assim teve um momento na vida em que eu tive que escolher o que eu quero. Eu quero ser uma pessoa por bem ou quero ser uma coisa louca do todo? Eu quero me envolver com droga, prostituição, mau elemento, ou eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero melhorar a minha vida, porque a vida que eu tive de cachorro eu não quero ter para meus filhos. São exemplos típicos que a gente escuta todo dia. Chega um momento em que a pessoa, ela de certo modo, ela já sabe o que ela mais ou menos ela quer da vida. E ela tende a inclinar para esse caminho, para essa estrada. Tem pessoas que são boas de natureza, tem pessoas que são más de natureza. Tudo de acordo com aquilo que é. Mas se eu pego uma pessoa que é ruim de natureza, porque você pega uma criança de 3 anos, a gente ainda não sabe se Deus ele vai levar no arrebatamento ou se vai ficar aqui, sinceramente. Eu não estou falando aqui como quem... Eu não sei. Tem coisa que é forte demais, que é séria demais. Eu não sei se esse menino vai ser levado no arrebatamento, se ele acontecer em alguns meses, digamos assim. Se ele tem coração ainda para ser levado ou se ele fica. Eu não sei. Mas se você vai ler lá Mateus capítulo 24, e se você ler comigo Ezequiel, que eu li esses dias, foi ontem, eu li num estudo aqui, quando fala da ira, do dia do Senhor, eu li Ezequiel e eu li Isaías. Eu me lembro que eu li lá algo do gênero, as suas crianças serão mortas. Vai ter sofrimento de criança na grande tribulação. A Bíblia fala, ai daquelas que estiverem grávidas naqueles dias. Aí você fala para mim, peraí, se a palavra de Deus diz que o arrebatamento vai levar todo mundo que é, entre parênteses, justificado pelo sangue de Cristo ou inocente, a ideia que nós temos, irmã, é que toda mulher que estiver grávida no dia do arrebatamento vai perder a criança, porque a criança vai ser levada, sim? Sim, sim. Só que você não pode esquecer que o arrebatamento é um evento num abrir e piscar de olhos. Então, no momento do arrebatamento, toda criança que estiver dentro da barriga de uma gestante vai ser arrebatada. Então, não sei como é que vai ser o quadro depois. Na barrigada das mães vai estar, que sabe lá como. Os hospitais, as maternidades vão ficar vazias em muitos casos. Mas acabou o arrebatamento, meus amados. O ser humano vai continuar vivendo. Tem 7 anos de vida ainda nessa terra. E a Bíblia diz que tem um momento que as pessoas vão até trocar presentes. Está lá quando as 2 testemunhas forem mortas na metade da grande tribulação. A Bíblia diz que as pessoas vão trocar presentes. Quer dizer, na terra vai ter gente ainda fazendo festa dentro desse período. Provavelmente vai ter gente concebendo crianças. Mulheres vão estar engravidando após o arrebatamento. Pode ser que, gente, vai ter famílias e famílias inteiras que não vai subir nenhuma pessoa da família. Filhos adolescentes, pais, mães, avós que moram todos juntos, que são todas pessoas sem Deus e nunca ouviram falar de arrebatamento, nunca tiveram contato com nada disso. E elas vão só ligar a televisão e ver uma notícia como hoje eu vejo a notícia de um terremoto que acontece lá na Ásia. Vai ser esse impacto. E eles vão ficar olhando para a televisão e vai falar assim, teve arrebatamento, pessoas sumiram no mundo inteiro. E eles ainda vão falar assim, não vão falar graças a Deus, porque muitas são ateias, né? Muitas famílias vão falar, menos mal, que bom que a nossa família está toda junta, ninguém desapareceu. Quer dizer, esse mal não veio até nós, mal sabendo eles que é um livramento. E pessoas, meus amados, assim, casais vão estar para trás.
E pessoas que no mesmo dia que teve o arrebatamento, vai ter aquele rebuliço na terra, à noite vão deitar numa cama e vão conceber crianças, vão gerar crianças. E 9 meses depois, aquelas mulheres vão estar grávidas e ganhando seus nenéns dentro da grande tribulação. E essas crianças vão ficar e vão passar por ela também. São mistérios de Deus, o que vai acontecer daí para frente eu não sei. Mas eu sei que todo inocente, ele vai para o céu. Eu sei disso, eu creio, porque a palavra de Deus diz que Deus ele é justo. Deus ele não pode cobrar uma coisa de uma pessoa que não tem consciência. Então, Ana Paula, um idólatra que vive na igreja e pede para os seus ídolos, ele é inocente, porque ninguém falou de Jesus para ele. Então, ele não pode ir para o inferno porque ele foi idólatra, achando que estava fazendo a coisa certa. Ninguém nunca falou de Jesus para ele. Qual é a culpa dele? A culpa dele é que ele foi idólatra. E ele desejou cultuar alguma coisa. E a Bíblia fala que a própria consciência da pessoa no dia do julgamento vai testemunhar contra ela. Todo ser humano adulto que tem consciência, que tem um cérebro que funciona normalmente, ele tem condição de pecar. Matar, falar mal, não perdoar, fazer intriga, roubar, prostituir, adulterar e por aí vai. Então, meus amados, a coisa é mais complicada do que a gente imagina. Mas a Bíblia diz que quando eu vejo um irmão que comete pecados, mas não para a morte, eu posso ir até Deus, orar, interceder, pedir a Deus que salve essa pessoa, que Deus pode salvá-la. Existe a possibilidade de Deus realmente salvar essa pessoa. Aliás, o texto aqui praticamente até me garante que ele realmente vai salvar. Provavelmente aquela pessoa vai ter que ser pisada no largar da ira de Deus da vida dela. Provavelmente ela vai pela dor, eu não sei. Mas Deus, ele quase que, eu não vou dizer que ele garante, porque eu acho que eu teria que ter muita coragem para justificar isso aqui, de garantir. Mas pelo que essa palavra fala aqui, que Deus, ele ouve essa oração. Se eu sei que não é pecado para a morte, a Bíblia fala se a gente vê um irmão. Ah, Ana, mas então o irmão é só quem está dentro da igreja, é só a igreja de Cristo? A ideia inicial é essa. Mas se você pensar a modo muito mais profundo, a Bíblia diz que tem pessoas que o nome delas são riscados do livro da vida. Mas a Bíblia fala que o nome da pessoa foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Então, se existe uma pessoa que ainda não veio para o nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela vai vir, não sei quando, não sei como, mas ela vai vir, significa que o nome dela já foi escrito e está lá no livro da vida e não foi riscado. Então ela ainda não aceitou conscientemente Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela, mas ela está salva. E só é questão de tempo para Deus alcançar essa pessoa e salvá-la. Talvez vai ser como o ladrão da cruz, que não fez nada para merecer a salvação, só pediu Jesus para lembrar dele no último momento e Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O nome dele então estava escrito e não foi riscado. Então eu posso considerar irmão em Cristo. E a palavra de Deus diz, ame o próximo como a ti mesmo. Porque, meus irmãos, eu não sei quem vai para o céu praticamente, não sei quem não vai. Tem uma fala popular no nosso meio que nós vamos ter muita surpresa se a gente chegar lá, né, no céu. Quando chegar no céu. Porque às vezes pessoas que a gente pode falar com toda certeza, não, esse foi para o céu, não vai estar lá. E pessoas que você falou com toda certeza, não, esse é impossível que vai ser salvo, vai estar lá. Então, meus amados, a gente não sabe quem vai. Assim, é claro que tem pessoas que a gente crê que vai pelo fruto que ela dá. Então, você olha o fruto, você fala, não, essa aqui está nos caminhos de Deus, é uma pessoa de Deus. Você vê aqui o próprio apóstolo falando, né? Estas coisas escrevi a vós, a fim de saberdes que tendes vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então é que você vê ele conversando com pessoas que ele olhava para elas e não, esse aqui tem vida eterna. Porque os frutos, né, ele crê em Deus. Mas tem as incógnitas, né? Em tudo tem uma incógnita, em tudo tem uma coisa misteriosa. Seria o fator X que ninguém conhece, a caixinha de Pandora. Mas olha só. Eu busquei aqui, continuar lendo, e você vê que o apóstolo, ele fala o seguinte, para a morte pedirá a Deus pecado, para a morte por este digo que não rogue. O apóstolo fala assim, se você sabe que uma pessoa comete pecado para a morte, você não precisa orar por ela, porque não adianta.
é jogar pérola aos porcos. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Eu fui olhar o significado da palavra injustiça. A palavra injustiça, meus irmãos, ela significa iniquidade. A injustiça, ela tem o significado de algo que viola os direitos de outra pessoa. Tirania, agravo, desigualdade. Então, basicamente, a injustiça, se eu pegar pelo ponto de que viola os direitos de uma outra pessoa, eu posso pensar, e você comigo, quantas vezes nós, como cristãos, já violamos direitos de outras pessoas? Fomos injustos? Falamos algo talvez sem pensar e nisso nós fomos injustos? Quantas vezes nós pensamos mal de outras pessoas e julgamos essas pessoas no nosso coração e às vezes a pessoa em questão não fez nada para merecer tamanho julgamento? Então a injustiça basicamente é algo que nós todos praticamos. E o profeta Isaías disse: não tem nenhum justo, nenhum só sequer. E o apóstolo Paulo diz: todos pecamos e carecemos da glória de Deus, do perdão, da misericórdia, da graça. Todos pecamos e nós necessitamos desesperadamente da graça de Deus, porque a salvação não vem pelo nosso agir, mas ela vem pela graça de Deus. O ladrão da cruz não merecia ir para o céu. Ele matou, provavelmente era um assassino, um ladrão, uma pessoa que fez e aconteceu. Ele não desceu da cruz, ele não pediu desculpa para ninguém, não pediu perdão para ninguém, as coisas estavam lá. Talvez tinham mães chorando, filhos que ele matou, não sei quem que ele matou. Ele foi o ladrão da cruz. Ele cometeu pecado que ele mesmo falou. Nós merecemos estar aqui, para o ladrão companheiro. A gente mereceu tudo que a gente passou. Mas esse homem aqui, não. Esse homem Jesus, não. Ele não fez nada para merecer isso. Então, meus amados, Jesus olha para ele e fala: não, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Por quê? Porque ele virou para Jesus e falou: ainda lembra-te de mim. Lembra. O que é lembrar? Quantas vezes alguém vira para você, depois de tantos anos que vocês encostam com uma outra pessoa na rua, você esbarra com alguém: oh, você lembra de mim? Sim, você é aquela pessoa que a gente aquele dia tá naquela festa, naquele churrasco. Lembrei. Basicamente é isso que o ladrão falou para Jesus: lembra de mim. Quando o Senhor chegar no seu céu, no seu reino, no seu paraíso, lembra que eu estava na cruz e eu pedi ao Senhor para lembrar de mim. Eu não mereço, não. Mas se o Senhor é poderoso para resolver, lembra de mim. Salve eu também. Não deixa eu terminar mal, não. Eu não sei o que aquele ladrão, meus amados, pensava sobre a vida eterna, sobre o de lá. Mas uma coisa eu sei que ele pensou naquele momento: esse homem está dizendo que tem um reino e ele está indo para lá. E eu quero ir também, porque ele lá é rei. Então eu quero que ele também lembre-se de mim. E quem sabe eu possa entrar nesse reino. Então, meus amados, tem pessoas que a gente sabe que cometem injustiça. Todos nós cometemos injustiça. Então não é um pecado exatamente para a morte. A injustiça, basicamente, no seu cru de ser, todos nós somos injustos. Mas a palavra fala, né? Toda injustiça é pecado. Mas aí tem uma vírgula e tem um e aí ele continua: e há pecado não para a morte, que é o que eu estou falando. Nós todos somos injustos, nós todos aprontamos até no dia de hoje. Mas ainda assim, pode ser que aquilo que a gente ainda faz, ou fez, ou fará, ainda assim, diante dos olhos de Deus, não vão ser considerados pecados para a morte. E graças a Deus pela vida dele, pela misericórdia dele, pela graça. Porque é pela graça que sois salvos, não por mérito, pela graça. Porque, meus irmãos, se a gente fosse salvo por uma outra coisa que não fosse graça, não ia ter ninguém no céu, meus irmãos. O céu ia ficar vazio. E é isso que enche o nosso coração de esperança. É isso que enche o meu coração, Ana Paula, de esperança. Porque ainda que eu pequei, e olha que eu pequei, inclusive esses dias, tenho pecado, mas ainda assim, eu sei que o meu Deus, pela graça, vai ter misericórdia de mim. Todos nós pecamos e carecemos da misericórdia do Senhor.
E há pecado não para a morte. Mas aqui você vê que ele não entra muito no discurso. Porque a gente vai pela fé e pela obediência e pelo temor. Mas ele continua. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Então aqui ele continua mastigando o assunto conosco. E ele fala de um modo quase que como que é óbvio entre nós que nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Opa, peraí. Então agora a coisa começa a tomar uma forma mais visível. Então toda pessoa que verdadeiramente é nascida de Deus não vive em pecado. O que significa? O que significa? Basta você olhar para o seu passado antes do seu nascimento com Deus e agora depois. Talvez você era uma pessoa que vivia fofocando. Você não suportava não falar dos outros. E você encontrava, né? Porque Satanás, ele vem com a bandeja cheia para todo mundo, dependendo do seu gosto, né? Ele fala, o que você gosta? Você gosta de adulterar, você gosta de fofocar, você gosta de ser assassino, você gosta de praticar perversidade com animalzinho, o que você gosta? Eu vou te dar. E ali a pessoa vivia pecando, era mais forte do que ela. A gente vê um exemplo muito clássico aí, mas é um dos grandes exemplos, né? A tal da masturbação. As pessoas antes de Cristo, elas não tinham controle sobre esse ato. E elas toda vez se masturbavam, se colocavam na frente de um computador para ver pornografia, se colocavam a ver filmes. Elas procuravam estímulos para masturbarem. Alguém falou, mas isso tá errado, você vai ficar com a mão suja, não é? Tem uma conversa que falava assim, né? Que fica com a mão suja, quem faz certas coisas. Hoje não deve ter mais nada, né? Hoje deve estar falando que fica com a mão é perfumada, né? Tem que fazer, porque esse mundo hoje está chamando o mal do bem e o bem de mal. O que é certo tornou-se errado, o que é errado se tornou certo. Ok. As pessoas têm que se conhecer. Você precisa se tocar porque você precisa se conhecer, porque se você não se conhecer primeiro, quem poderá te conhecer? E por aí vai. A coisa vai só tomando corda, né? Vai só crescendo em um abismo chamando outro abismo. Então, antes de Cristo, você vivia na prática. Você sabia, gente, eu sei que está errado, mas eu quero fazer, eu preciso fazer. Tem nada a ver não. E vivia fazendo. Talvez você, um rapaz, vivia magoando o coração de moças, fazia moças se apaixonarem uma atrás da outra por você e você fazia com elas tudo que você queria, apenas se enjoava, descartava a próxima. Hoje eu quero a ruiva, amanhã eu quero a loira, amanhã eu quero a morena, meu bairro inteiro. Eu já fiz uma lista das meninas mais lindas e eu vou namorar tudo. E eu vou fazer tudo com elas. E vou jogar as fora depois que eu enjoar, depois eu quero outra. Mas aí você converteu. Você converteu verdadeiramente. E ali aquele pensamento que antes era uma prática, era uma coisa habitual, passa a ser nojento, passa a ser um pensamento mesquinho. Você olha para aquelas moças e você fala, é um ser humano, não é um objeto. É uma pessoa de trás, tem toda uma história de vida, tem toda uma cultura, um talento, sentimentos, humana, é um ser humano. Eu não posso tocar, foi Deus quem fez. Deus a criou assim como me criou. Então, longe de mim pecar contra o meu Deus. Entrou o temor na tua vida. Pode até acontecer de você escorregar, cair e voltar a praticar hora de tanto em tanto. Você vê uma mulher bonita demais na rua e você viveu na prática do pecado da masturbação por tantos anos e de repente aconteceu uma coisa ali naquele momento, você foi não sei aonde, viu aquela mulher, você ficou excitado, você não aguentou, chegou em casa à noite, aquele troço ficava na sua cabeça martelando, você pensando, você acabou se masturbando. Mas aí depois você para, meu Deus, me perdoa. E passam-se meses e meses e anos que você não se toca mais, até que venha de novo. Mas você não vive na prática. Não é mais algo cotidiano, habitual, normal, natural na tua vida. Você tem temor. Antes de você pecar hoje, você fala, meu Deus, eu te amo tanto, quem sou eu para te magoar? O Senhor fez tanto por mim, eu não consigo. É mais forte do que eu. O meu amor por ti é mais forte do que o desejo do meu pecado. Então você vê o apóstolo aqui falando isso. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Pode até pecar, mas não vive pecando. Meus irmãos, a gente às vezes fica no meio de gente ímpia.
Vocês não vêem fazer coisa que presta um dia inteiro. Se você sentar com um pedaço de papel, uma caneta, só para observar o ambiente no que você está, você começa a escrever os pecados assim. Aquele ali falou palavrão e falou de novo, aquela pegou um cigarro, foi fumar, a criança estava do lado, aquele ali começou a falar da vida de outro, aquele ali fez um enrolo no telefone, e você vai anotando, faz a lista. Ou não? É mentira do que eu estou falando? Então, uma característica que eu acredito pela fé ser de uma pessoa que não peca com pecados para a morte é que normalmente essas pessoas não vivem pecando. Elas não vivem na prática do pecado, como se aquilo fizesse parte da vida delas. É uma característica de quem não peca para a morte. Aí você vê até ímpios que procuram ser limpos, honestos, corretos, gente do bem. Praticamente você fala, só falta aceitar Jesus, porque é melhor do que eu, a cidadã. É um santo, só falta reconhecer o Senhor dele, porque é bom. Então você vê, são pessoas que não vivem em prática de pecado, então você ora. São pessoas que, claro, quando a gente fala aqui no nível dos ímpios, a gente não tem muita condição de falar muito, porque a gente não sabe, porque temos testemunho de ladrão se convertendo, assassino se convertendo, adúltero se convertendo. Davi foi adúltero e assassino, mas ele foi um homem segundo o coração de Deus. Então a gente não está para julgar, porque a palavra de Deus diz para a gente não julgar. Porque a gente não sabe. Deus conhece o coração da pessoa, nós não. Às vezes você está de frente com uma pessoa que parece que é um santo. E fala até que é de Jesus. Eu sou um irmão em Cristo, ou eu sou uma irmã em Cristo. E te amo, e você é uma pessoa de Deus, eu sou também, e tatatá, e tototó, e bum. Que maravilha. Aí um belo dia, depois de anos e anos de convivência, tudo funcionando, tudo dando certo, essa pessoa... Você fala um negócio com ela, ou você faz alguma coisa, essa pessoa do nada, ela vira para você com 7 unhas, e ela vem em cima de você como se você fosse que sabe lá o quê, e te ataca, te critica, te julga, e se comporta com você como uma pessoa carnal, pior do que um ímpio. E eu tenho visto e ouvido, que normalmente... Os que se dizem muito crentes, muitos que se dizem muito crentes, quando eles pegam birra com uma outra pessoa que também se diz muito crente, uma das acusações deles é: cadê o Espírito Santo de Deus na sua vida? Cadê os frutos do Espírito Santo? Vai buscar o Espírito, vai buscar Deus, irmã. Isso não é coisa de Deus não, irmã. Cadê a sabedoria? Cadê o temor a Deus, irmã? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente, por ser crente, a gente é taxado como 100 vezes ou 1000 vezes mais sensíveis, mais responsável. É como se o fato de eu, Ana Paula, por exemplo, falando de mim, né? É como se eu, Ana Paula, que sou crente, eu não posso errar. Eu não posso pecar, não posso tropeçar, não posso falar nada para ofender, magoar ninguém. Porque ai de mim se fizer assim. Porque eu não posso. Você é crente, você não pode errar, você tem que ser perfeita. Você tem que falar sempre perfeitamente com todo mundo, com amor, com mansidão, com carinho, com isso, com aquilo. Mas eu não, eu posso te criticar, eu posso te julgar, eu posso te condenar, eu posso te perseguir, eu posso te oprimir. Sabe, o ímpio, ele não tem Jesus na vida dele, ele vive pecando, então a gente já está até acostumado. Se faz algo ruim, algo bom, para nós é a mesma coisa. Mas você é crente, você não pode pecar não, viu? Pessoas que não leem a Bíblia. Crentes que não leem a Bíblia esqueceram que o próprio profeta diz: não tem ninguém justo. A palavra de Deus fala: maldito o homem que confia no homem. São princípios básicos para cada um de nós. Ai de mim, meus irmãos, se eu for confiar no ser humano. Pode ser o irmão ou a irmã mais santo que parece estar na minha reta. O dia que eu olhar para essa pessoa e achar que ela é perfeita, eu estou condenada. Porque eu não vou olhar mais para Deus. Ele é perfeito. O resto é tudo pecador. Todo mundo está com a condição de errar, de pisar, de ser egoísta, de sujar, de falar mal, de apelar.
Aí eu vou me pegar com a crente? Não, eu já sei que nós somos assim. Nós somos corruptíveis agora. A ponto que o apóstolo Paulo fala, o corruptível não pode herdar o reino dos céus. Então nós vamos ter que ser transformados em incorruptíveis. Então são características. Então provavelmente, se é irmão, e aí você lembra que lá no início o apóstolo Paulo começa, ele está conversando com pessoas que se dizem crentes. A ideia inicial é essa. Parece que ele está batendo um papo com quem já está na mesma sintonia que ele, para quem já foi até o mesmo Jesus que ele. Então aqui ele está conversando dentro de um ciclo natural de pessoas com uma natureza em comum. Então ele fala, a gente sabe que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então dentro da característica daqueles que se dizem crente, normalmente um que não vive na prática constante do pecado, como se fosse uma coisa normal, todo dia está com um pecado diferente, esse que não faz isso, provavelmente quando peca, ele não está fazendo pecado para a morte. Por quê? Porque o que bloqueia o homem de pecar todo dia contra Deus? O temor a Deus, o respeito, sabe, a reverência, temor, respeito com reverência, que está no coração dessa pessoa, fala mais alto. E ela ama a Deus. Se eu amo uma pessoa, eu vou fazer de tudo para agradar aquela pessoa, não para chatear ela. Então você vê um casal que realmente se ama, dificilmente eles vão brigar, dificilmente eles vão se entender, dificilmente eles vão deitar para dormir um virado para a cara do outro. Eles vão sempre estar fazendo paz, eles vão estar sempre mais em paz do que em guerra. Praticamente eles nunca vão nem brigar, quase. Por quê? Porque existe esse temor, esse amor, esse respeito. Eu amo ela, ela me ama. E eu só quero ver ela feliz. E ele só quer me ver feliz. Então eu vou fazer de tudo para agradar essa pessoa. Vou fazer de tudo para nunca magoá-lo ou nunca magoá-la. Esse é o amor que Deus pede para nós termos uns para com os outros. Começa aí, meus irmãos. Começa aí. É onde, por exemplo, o apóstolo Paulo fala da fraqueza de alguns. Às vezes você come carne, aí se aparece um irmão que é fraco na fé. O apóstolo Paulo chama de fraco na fé. Não exatamente aquele que não come carne, mas aquele, por exemplo, guarda um dia, guarda outro, que acha que aquilo é pecado. Ou então não come tal carne, porque eu acho que se eu comer tal carne é pecado. Aí o apóstolo Paulo fala, esse é fraco na fé. Porque Deus santificou todas as coisas. Mas você, para não escandalizar o irmão, você então respeite aquilo que ele crê. Mas se aquele que é fraco na fé vê você fazendo tais coisas, ele também está pecando. Então você que está no nível superior de maturidade com Deus, para poupar a imaturidade desse chamado fraco na fé, você pelo menos ali na companhia dele, você não come a tal carne, você ou guarda aquele dia, ou pelo menos não fala que não guarda, para não fazer a pessoa ficar magoada. Por quê? O apóstolo fala que até o magoar o outro irmão, envergonhá-lo, escandalizado, é pecar contra Deus. Contra Deus, porque a Bíblia diz que nós pertencemos a Deus. Então, se você, irmã fulana de tal, pertence a Deus, é propriedade dele, eu, Ana Paula, magoo você conscientemente, é claro, eu estou sendo perversa e estou pecando contra Deus. Meus irmãos, agora eu vou dar um exemplo para os irmãos aqui, um exemplo muito pesado do que é um pecado para a morte. Esse texto que eu vou ler aqui é o capítulo de 2 Pedro, capítulo 2. Se você for lá, só no versículozinho 22, já mata aqui esse assunto. Mas como eu gosto de fazer a coisa um pouco mais longa, né? Ler mais, falar mais, entrar mais no detalhe, hoje eu não vou conseguir falar sobre galardão, irmão, mas amanhã ou segunda-feira eu vou falar, porque eu já estou com o texto todo preparado. Mas vamos continuar falando aqui. 2 Pedro, capítulo 2, olha só o que a palavra diz com relação a pecado para a morte. Aqui nós vamos entender claramente o que é pecado para a morte no meio do povo de Deus. Porque, basicamente,
Os apóstolos, eles conversavam com pessoas que se diziam salvas. Era o chamado povo de Deus. Amém? Partindo desse princípio, olha o que está escrito aqui. O título na minha Bíblia é Os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo. Presta atenção. Isso é Pedro falando, hein? O primeiro que nós lemos aqui foi João, agora é o apóstolo Pedro, olha só. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. O que é um mestre? Aquele que ensina. Ensina quem? Ao povo. Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Essas pessoas são pessoas que foram resgatadas por Deus, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha aí para você ver, destruição. E é repentina, vai ser de uma vez só. Às vezes a pessoa vai estar bem, achando que a vida está sorrindo para ela, de repente acontece uma desgraça, acabou, foi para o inferno. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. O que é infamado? Que tem uma péssima fama, que não desperta confiança nem credibilidade. Então eles vão tirar a fidúcia, né? A confiança da verdade da palavra de Deus. É distorcer as escrituras. Também movidos por avareza, farão comércio de vós. Ezequiel 34 fala, né, dos pastores que comem até a gordura das ovelhas, pisam nelas, acabam com elas, com palavras fictícias, mentira, né, fábulas. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Olha para você ver, esse povo já está tudo condenado. Se você vê um líder que está fazendo isso, você pode ter certeza que ele já está cometendo pecado para a morte. E não adianta se orar por essa pessoa não, porque ela vai para o inferno. Segundo essa palavra aqui. E a sua destruição não dorme. Pode até parecer que essa pessoa está vivendo, mamando, né? E feliz da vida. Mas a Bíblia diz que a destruição dessa pessoa não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinzas também as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente sem santidade, né? E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino. Libertino é devasso, né? Desgregado em sua conduta. Daqueles insubordinados de Sodoma e Gomorra, porque Ló este era justo pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, os sodomitas. Esse mesmo Ló atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daquele Ló. Quando viveu dentro de Sodoma e Gomorra, ele sofria vendo a injustiça, ele sofria vendo o comportamento libertino dos cidadãos da cidade onde ele morava. Ele vivia angustiado, aflito, afoito, porque ele olhava para aquilo e falava: gente, isso não é correto, isso não é justo, isso não é certo. É o que a Bíblia fala. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos. Olha aí a palavra injustiça de novo. Mas olha o contexto da palavra injustiça nesse livro de 2 Pedro, capítulo 2. É o cão voltando ao vômito, resumindo, né? Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, não têm temor a Deus. Atrevidos,
arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferiram contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição. Olha aqui, você pode até escrever embaixo, pecados para a morte. Diz que essas pessoas, aqui o apóstolo Pedro, ele chama essas pessoas, olha só, atrevidos, arrogantes, não temem difamar, falar, zombar de autoridades superiores. No nosso caso, meus irmãos, Deus é a nossa autoridade superior. Jesus Cristo, o Espírito Santo, sabe? A gente tem que respeitá-los, a gente tem que respeitar os anjos de Deus, a gente tem que respeitar as criaturas de Deus, tudo que está debaixo do reino do Senhor. A gente não tem, meu Deus, meus irmãos, de ser insolentes, zombadores. A Bíblia fala que Deus ele não aceita zombadores. Você começa a escarnecer de aquilo. E aqui esses homens, em particular, eles não têm respeito por nada. É eles e basta. Eles escarnecem de tudo. Estes, todavia, como brutos irracionais, quer dizer, pessoas estúpidas que não conseguem nem pensar, falam sem pensar, naturalmente feitos para a presa, quer dizer, eles estão feitos para serem pegos e destruídos. Eles falam mal daquilo que não são, falando mal daquilo em que são ignorantes. Na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Dá para entender o contexto da injustiça aqui dos que são pecadores para a morte? Daqueles que praticam o pecado para a morte? É uma injustiça constante, eles zombam, eles voltam ao vômito. Eles pegam a palavra de Deus e distorcem a palavra de Deus e fazem o evangelho de Deus virar uma vergonha, virar escândalo, apostasia total. Considerando como prazer as suas luxúrias carnais em pleno dia, quais nódoas, notórias e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações. Eles criam toda uma crença, uma conduta de fábula, e eles até creem nisso tudo. Enquanto banqueteiam junto convosco, olha só, eles estão no meio do povo de Deus. Enquanto eles banqueteiam, gente, tem muito líder por aí que parece que é de Deus, mas vive mamando no povo, vive aprontando. São falsos, são cobras, lobos vestidos de ovelha, está na categoria. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado. Olha lá, o apóstolo João falou que aquele não vive na prática do pecado. Esse aqui, a palavra de Deus diz que eles são insaciáveis no pecado. Eles vivem pecando, meus irmãos, engodando almas inconstantes. O que é engodar? Você já viu quando tem aquele pasto de boi na fazenda e tem aquele tanto de boi, aí eles querem pegar aqueles bois e levarem eles para determinado lugar, por exemplo, querem levar eles para dentro do celeiro, não, como é que chama? Aquela casa onde ficam os boi dentro, que eles vão dormir, eles têm que fechar os bois, Tira do pasto e guarda nos depósitos, nos celeiros, eu vou chamar assim. Eu já vi muito por alto que eles constroem como que cercas de madeira, e ali aquele negócio começa largo, aí os bois vão entrando e aquele troço vai afinando, até chegar no ponto que passa um boi de cada vez. Isso é o processo de engodar, é um funil que vai levando, as pessoas elas vão entrando aos montes e vão passando até chegar no momento que uma por uma vai cair no buraco. E aqui está falando, eles vão engodando almas inconstantes. O que é alma? A alma do homem é o local onde estão os sentimentos. E aqui está falando de almas inconstantes, lembrando que a palavra de Deus nos diz que nós temos que ter autocontrole.
Temos que ser mansos, humildes de coração. Não podemos, meus irmãos, perecer por falta de conhecimento, por isso temos que ser como os crentes de Bereia. A Bíblia diz que nós somos fundados na rocha, que é Cristo. E aí você lembra da parábola da casa feita na areia e a casa feita na rocha. A casa que foi construída sobre a areia, ela é uma casa inconstante. Então, ela é uma alma inconstante que é engodada por falsos mestres. Tendo o coração exercitado na avareza. Eles estão tão acostumados com a tal da avareza que eles estão exercitados com isso. A pessoa está tão acostumada a pecar que o pecado na vida dela virou um vício. Filhos malditos. Olha só do que a Bíblia chama essa categoria. Filhos malditos. Maldição. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Maior maldição que essa, qual poderia ser? A morte eterna. Abandonando o reto caminho, presta atenção aqui, quem é que peca para a morte? Se você tem visto pessoas se comportando assim, não adianta nem orar por elas. Deixa com Deus. É melhor você gastar o teu tempo precioso orando por ímpios do que por pessoas que estão nesse tipo aqui de ritmo. É claro que a gente não pode botar o dedo e julgar o próximo, mas a gente não pode também perecer e ser ingênuo e deixar... Você está entendendo? Se a palavra de Deus ela especifica tudo, a gente tem que também entender. E o próprio apóstolo João falou, não adianta orar por esses que têm pecado para a morte. Não adianta. Deus não vai ouvir a tua oração. Não tem jeito. O juízo para esses já foi desde tempos antigos decretado e vai vir de repente. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor. Então o tal do Balaão era uma pessoa que já tinha pecado para a morte. Que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, um jumento, né? Falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta, que o profeta quis bater na mula, a mula porque ele estava indo para uma cidade fazer mentira, parece que era um negócio assim, por causa de dinheiro. Aí a mula, o jumentinho, viu um anjo na porta da cidade, parou. Quando o jumentinho parou, esse tal desse Balaão desceu do jumentinho e começou a querer bater. Quando ele levantou a mão para bater na jumenta, a jumenta falou com ele não sei o que eu não lembro. Mas a história é mais ou menos essa. Oh, meu Deus. Deixa eu achar aqui a referência, se você quiser. 2:16b. Se você quiser saber a história de Balaão, você vai ler lá... Números, capítulo 22, do capítulo 4 ao 35, para você saber a história de Balaão, se você quiser aprofundar mais nesse assunto, né? Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas, jactância, meus irmãos, é um comportamento de quem age com arrogância e altivez, falsa valentia e coragem. São falsos, eles mostram uma coisa, mas são hipócritas, né? Jactanciosas, palavras jactanciosas de vaidade. Engodam, aprisionam, engodam com paixões carnais por suas libertinagens. Olha quanta coisa suja, né? Aqueles que estavam prestes a fugir do que andam no erro. Meus amados, está falando que são essas almas que vão se perdendo por causa dos falsos mestres. É onde cai a palavra de Deus que diz: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Quer dizer, existe um povo na humanidade, quando eu falo humanidade, é desde que a palavra é pregada, né? Existe um povo na humanidade que tem perecido por falta de conhecimento. Por quê? Porque tem dado ouvido a falsos mestres. E como esse povo não busca, como a palavra de Deus diz para nós, que a palavra de Deus diz que nós temos que ler a palavra.
Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés. A pessoa que está sendo engodada, ela está caminhando, mas ela está caminhando nas trevas. É um abismo chamando outro abismo, é um cego guiando outro cego. Então, se você não bota a culpa no falso pastor que você está seguindo há muitos anos, não. E, mano, eu estou todo ferrado porque eu estou numa igreja que não presta e eu não sei sair de lá e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não! Porque eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu, Cristo, entrarei e cearei com ele, ele comigo. Realmente, Jesus está batendo na porta do coração de cada um de nós. Se você abre essa porta de coração, ele entra para ceiar com você. E ele ceia o quê? A palavra é o pão da vida. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, mas é também o pão da vida. Porque é a palavra de Deus que alimenta o nosso espírito. E se eu me coloco a ler a Bíblia de coração, sozinho, eu e Deus, o Espírito Santo lubrifica a nossa alma, revivifica o nosso espírito e nos faz na rocha que é Cristo, porque a Bíblia fala das 10 virgens. Elas tinham a lâmpada, mas tinham o óleo. A lâmpada é a palavra, o óleo é o Espírito Santo, e a Bíblia diz que é Deus quem nos ensina. É o Espírito Santo quem nos convence todos os dias, nos guia, nos dá discernimento. Jesus, quando foi para o céu, depois que ele ressuscitou, ele disse: eu vou para junto do meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, em meu lugar virá o Consolador. Quer dizer, Deus, ele não entregou a gente uns nas mãos dos outros, porque maldito é o homem que confia no homem. Mas o próprio Deus nos entregou em suas próprias mãos através dos cuidados do próprio Espírito Santo. Então, se em primeiro lugar não é ele que é o teu maestro, se o Espírito Santo não é o teu pastor em primeiro lugar, mais do que qualquer outra coisa, você está indo por maus caminhos. Eu, Ana Paula, posso gostar de ouvir um tanto de gente boa, gente cheia da palavra. Mas, em primeiro lugar, eu ouço a Deus. Na minha vida particular e pessoal, na minha intimidade. Se eu, Ana Paula, não busco a Deus, ai de mim, pobre, miserável mulher que sou. E posso estar destinada à perdição eterna, porque eu vou me perder nos engodos do engano. Gente, nós que estamos aqui caminhando no YouTube há tantos anos, eu falo nós, eu e você, porque eu não é porque eu tenho um canal aqui que eu sou a dona da verdade, eu sou a primeira a seguir vários canais. Se você ver as inscrições dos canais que eu tenho, são vários. Mas ai de mim, meus irmãos, se eu ficasse só ouvindo pastor daqui e dali, quantos já falharam, quantos já erraram, quantos fizeram coisas erradas, quantos já caíram? Se eu ficasse na reta desse povo, eu estava caída com eles. Presta atenção, se Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, não ministra no teu coração o que você precisa saber, e depois o resto, toma cuidado que você pode estar indo por maus caminhos. Não confie numa pessoa A, B ou C, não, ou em palavras curtas, não confie na Ana Paula. Não façam, em nome de Jesus, do canal Os Últimos Dias, o Antes do Fim, a sua guia para a vida, para o céu. Não peguem esse canal como uma idolatria na tua vida e falem, não, eu vou ficar só nesse canal, só o que está falando aqui, e eu não vou ler Bíblia não, porque a irmã Ana Paula está falando tudo certinho. Não. Eu, Ana Paula, te digo em nome de Jesus, não. Você pode gostar desse canal, você pode dizer que isso aqui é de Deus, eu acredito que é, mas eu sou um ser humano, eu sou falha, eu sou homem. E que garantia tem que eu sou perfeito o suficiente para falar sempre tudo perfeito? E se eu chegar aqui para gravar um vídeo num dia que eu estou com raiva? Eu sou humana? E se eu chegar aqui com preguiça? E se eu chegar aqui de mau jeito? E se eu tiver a semana torta, tiver com a cara virada para a lua e começar a falar besteira aqui? Você não me conhece, você não vive comigo, mas ainda que vivesse. Quantas vezes eu estou aqui mal-humorado com meu esposo e ele olha para mim, eu tô virada para a lua aqui respondendo mal, estou nervosa? Meus irmãos, não confiem no homem. Se você lê a palavra de Deus, você e Deus, aí você vai ter uma opinião concreta, madura, para julgar aquilo que você escuta de um outro. Aí você vai poder dizer, não, canal Os Últimos Dias Antes do Fim, eu falo do meu canal porque é aqui que eu tô. Mas aí você vai poder dizer, esse canal é de Deus, esse canal é uma bênção, porque eu tô lendo a Bíblia e aquilo que eu leio testifica com a boca da irmã.
Se não, meu querido, toma cuidado. Eu não estou falando que eu estou aqui falando mentira. Eu não estou falando que eu faço o meu trabalho de qualquer jeito. Deus o sabe, o amor que eu tenho por esse canal, por essa obra. Mas eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano. E todos os outros que estão no YouTube são seres humanos. A gente morre, a gente apodrece, a gente fede, a gente enche de verme. E se a gente não vigia, ainda vai para o inferno. Amém, meus irmãos? E aqui ele continua, olha. Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Quer dizer, o caráter foi corrupto, foi quebrado. Esses mesmos falsos mestres, né? E mestre não é só pastor, não. É qualquer pessoa que consegue ensinar alguém. Às vezes são em dois. Às vezes é um que sabe mais do que o outro, eles caminham junto, vem que eu te dou estudo bíblico e te ensino tudo errado. É sempre um falso mestre. Toma cuidado. A gente às vezes não tropeça nas montanhas, a gente tropeça nas pedrinhas. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Olha aí a casa feita na areia. Olha aí a fraqueza espiritual. Olha a falta de conhecimento faz você perecer e você vira escravo daquele que está vencendo ainda no engano. É um cego guiando outro cego. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar, quer dizer, contornar, enlaçar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltaram, olharam para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo andágio, certo ditado, certo provérbio popular verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, meu amado irmão Pedro Gustavo, se você me pergunta o que é pecado para a morte, 2 Pedro, capítulo 2, pode te responder de modo muito profundo sobre isso. Então, meus irmãos, eu, Ana Paula, posso dizer que quando uma pessoa é ímpia, ela ainda não teve um encontro com o nosso amado, nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vê essas pessoas praticando perversidade, a gente vê essas pessoas praticando maldade, falsidade, mentira. A gente pode pegar um exemplo aí muito fácil, que é o caso de Hitler. Foi um grande assassino, tocou no povo de Deus, matou milhares e milhares de pessoas, de Deus, judeus, né? De Deus no sentido porque era o povo escolhido do Senhor. Então a gente fica nessa base de dizer não. Então Hitler foi para o inferno, porque ele era perverso e morreu na perversidade. Eu posso pegar exemplo de assassinos que tiveram na história e posso até falar, essas pessoas morreram e foram para o inferno. A gente pode às vezes ter um vizinho do lado e essa pessoa pratica muita maldade, você vê a perversidade, né? Aquele olho ruim. Às vezes você vai no hospital, a pessoa tá lá morrendo, remoendo de dor e com maldade. E aí às vezes alguém vai lá: ô meu pai, me perdoa, né? O dia que eu respondi o Senhor: eu não te perdoo. Eu te odeio, filho maldito. Esse povo aí ímpio, que nunca teve encontro com Jesus, a gente pode até ver isso, meus irmãos. E são ímpios. São pessoas que talvez nunca nem tiveram o nome escrito, sei lá, filhos do diabo, do tudo. Que o diabo desde sempre, né, pecou, a Bíblia fala. Agora, quando a palavra de Deus fala de crente, evidente, pessoas que você tem certeza que elas um dia ouviram a palavra de Deus, pessoas que um dia tiveram um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, e de repente essa pessoa, ela volta a praticar os mesmos pecados, ela começa a fazer apostasia na vida dela, ela começa a enganar o próximo. Esse é evidente, meus irmãos, porque é o cão voltando ao seu vômito. Enquanto é ímpio, a gente não tem muito como julgar, literalmente falando. Enquanto uma pessoa ela é ímpia, a gente não tem muito como dizer: ah, mas esse aqui, né, e tal, já vai para o inferno.
Porque a gente não sabe. O ladrão da cruz, lembrando, ele foi um exemplo muito bom. O ladrão da cruz, meus irmãos, desde o início ele pecou. Mas ele buscou socorro em Deus no último momento. Ele só pediu, lembra-te de mim. Era um ímpio. E Jesus se lembrou. Então, com relação a gente ímpia, a gente basicamente não tem como muito pegar como base, tá pecando para a morte, não tá pecando, esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Esse realmente é ímpio. A gente não sabe e não tem como saber. A gente, quando vê uma pessoa que não é salva ainda em Cristo, ou simplesmente não é salva em Cristo, a gente não tem como julgar, esse vai para o inferno, esse não vai. Porque o ladrão da cruz, ele é o maior exemplo da misericórdia de Deus para com o ser humano ainda no último momento da morte. Então não tem como. Mas aquele que a gente sabe que foi para os caminhos do Senhor e se voltou contra esses caminhos, voltou ao seu próprio vômito, não adianta orar para essa pessoa. Não adianta pedir a misericórdia de Deus para essa pessoa, porque Deus não vai ouvir a tua oração. Mas, Ana Paula, o que tem a ver, então, esse exemplo que você deu no início do vídeo desse menino de 3 anos? Porque até então ele é ímpio. Ele não foi até Jesus, ele não fez a oração pedindo ao Senhor para entrar na vida dele, ser o Senhor e Salvador da vida dele, blá, 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 blá. A Bíblia diz: ai desses que faz desviar, faz se perder um desses meus pequeninos. Melhor fosse amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no mar. O texto na palavra, ao pé da letra, não é esse. Mas se você que lê Bíblia, você entende o que eu quero dizer. Jesus disse, melhor é, se eu, Ana Paula, pegar um pequenino, uma criança, e desviar ela dos caminhos do Senhor, levar ela à perdição, levar ela para o inferno. Jesus declarou, melhor é que eu amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e me jogasse no fundo de um rio. Tudo começa na infância, meus irmãos. Tudo começa na infância. Lembre-se de o que a Bíblia diz. A boca fala daquilo que o coração está cheio. A gente hoje está tudo grande, nós estamos todo adulto, todo mundo aqui é grande vacinado. Mas se você tem uma criança, toma cuidado, teme a Deus no modo como você está crescendo. Ana, mas eu não faço nada de errado, meu filho é um negócio horroroso, parece que está possuído. Ok, mas é culpa tua? É você que está pondo ele na frente de uma televisão para ver o que não presta? É você que está ensinando para essa criança coisas que não prestam, como palavrão, indecências e sexualidades e coisas gerais? É você que não corrige na hora certa? É você que está mimando essa criança? Você simplesmente não fala de Jesus, não lê a palavra, não faz uma oração, não procura falar de Deus, não apresenta a Deus para essa criança na tua vida? Tudo que está na tua responsabilidade, você vai prestar conta para Deus. Agora, você, mulher, e seu marido, você é de Deus e você faz de tudo. Seu marido, não. Seu marido só piora a criança, só estraga a criança. Quanto a você, só cabe orar e pedir a Deus pela misericórdia para com o marido e com a criança. E se Deus tiver que ter, Ele terá. Porque se são ímpios, enquanto essa pessoa vive, a esperança existe. Agora, Deus não vai cobrar de você, porque você vai lutar. É a luz contra as trevas, a Bíblia fala disso, né? Mas se você faz testa grossa, né? Vista grossa diante de certas coisas, como se não tivesse nada a ver, toma cuidado, porque você vai prestar satisfação para Deus. Nós também somos mestres. Eu como mãe, você como pai, como tio, como tia, como avô, nós somos mestres para as nossas crianças. Não vamos ser falso mestre. Não vamos ser um mestre incompetente, irresponsável, covarde, perverso para com as nossas crianças. Eu acredito que a criançada que está aqui hoje não vai ter tempo de crescer e virar adulta. Eu, particularmente, por causa do tempo em que nós estamos no final. Mas ainda que chegasse esse tempo, ainda que nossos filhos e netos e sobrinhos crescessem, não vai ser eu que vou estragar a vida deles. Eu oro pelas crianças.
Então, meus irmãos, eu espero que ter podido ser muito clara nesse estudo, irmão Pedro. Não consegui falar de galardão, nós estamos há 2 horas aqui falando só desse negócio, pecado para a morte e pecado não para a morte. Vocês veem que pecado não para a morte a gente não consegue sabugar muito, porque é o Espírito Santo quem nos convence e a gente vai se arrependendo. Enquanto a gente se arrepende, e de coração a gente se arrepende, é porque aquele pecado não foi para a morte, né? Agora, aquele que se volta contra Deus é o cão voltando ao seu próprio vômito e já crucificou Cristo 2 vezes. E ele 2 vezes nunca vai ser crucificado. Ele se foi uma vez só por nós. Amém? Meus amados, meus queridos, são 4 horas da tarde, eu tenho que voar aqui para buscar meus filhos na escola. Então eu termino esse vídeo deixando-vos a santa, gloriosa e poderosa Shalom do Senhor. E eu quero só lembrar mais uma coisa, porque eu vivo isso na minha vida há muitos anos. Ore pelos perdidos, por aquele que ainda não teve um encontro com o Senhor. Ore pela tua mãe, pelo teu pai, pelo teu marido, pelo vizinho, por todas as pessoas que você sabe que são ímpias, por pior que essa pessoa seja. Só que se ela for uma pessoa crente que voltou ao vômito, deixa quieto, deixa entre Deus e ela. Mas se você tem certeza que essa pessoa nunca teve um encontro com Deus e ela está indo de mal a pior, peça a Deus pela salvação. Porque eu, Ana Paula, particularmente acredito, isso até conforta meu coração, de que Deus é poderoso para salvar essa pessoa. E Ele pode salvar, não sei como, mas se o ladrão da cruz, que não teve tempo nem de pedir desculpa às pessoas que ele feriu na vida dele, está no paraíso, está no céu, quanto mais esses que hoje têm esse tempo e tem a gente que ora por eles, tá bom? Então eu espero ter podido ser muito boa na explicação, muito clara, e esse vídeo eu não sei que dia que eu vou postar, talvez amanhã, mas desde já eu vos saúdo realmente, que o Senhor possa guardar e abençoar todos nós. Amém, amém e amém.